Eu sempre penso, né, Gurias, que essa questão das empresas, né, na verdade, são relações de pessoas, né? As empresas são as pessoas se relacionando com outras pessoas, né? Gerando impacto, agregando valor para outras pessoas também. Então, na verdade, fica muito difícil, né, a gente apartar essa urgência de se olhar para todos esses stakeholders, né? Pensando agora no movimento do capitalismo consciente, né? Se a gente não olhar para essa cadeia, para esse ecossistema, né, e não incluir todos dentro desse processo, a gente vai construir talvez empresas não tão sustentáveis, não tão ligadas, né, a esse novo mundo que está surgindo, né, que a gente quer realmente construir e ser agente de transformação. Por que é importante, então, a gente pensar nessa questão das pessoas, né, desse olhar para todos os stakeholders dentro das organizações? Priscila, contigo. Bom, vou puxar um pouquinho pela minha área, e é muito interessante a gente ver como os acontecimentos, né, da humanidade também mudam um pouco a forma e a valorização de algumas questões. Eu lembro quando eu me formei em arquitetura e eu buscava, então, esse olhar mais humano, e eu ia, às vezes, para um empresário que me contratava para fazer um projeto de uma empresa e tentava falar um pouquinho mais sobre investigar, sobre as pessoas que vão trabalhar ali, como é que é a experiência delas, e há um tempo atrás isso era bastante estranho, né? Não, mas eu te contratei aqui para mexer no ambiente físico, por que tu quer falar com as pessoas? E à medida que o tempo vai passando, eu acho que tudo que a gente viveu nesse momento de pandemia também, querendo ou não, abriu um pouco mais o olhar para falar sobre pessoas também em outras áreas, né? Então, vou puxar aqui pela minha. Então, hoje, quando a gente chega numa empresa e a gente vai fazer uma intervenção, e agora pensando nos escritórios, na retomada dos escritórios, né? Como é esse novo layout num modelo de trabalho talvez híbrido, onde a pessoa vai fazer parte do trabalho em casa e parte no ambiente físico do escritório. Então, de que forma vai ser esse escritório? E hoje eu consigo enxergar um pouco mais e consigo ter mais abertura, inclusive, para conversar, né, com as grandes lideranças, no sentido de pensar em como vai ser a experiência das pessoas neste novo espaço de trabalho, seja ele em casa ou seja ele dentro da estrutura física da empresa. Então, é bastante interessante, eu tenho percebido, queria ouvir muito vocês também, mas em função dos acontecimentos que a gente está vivendo agora, uma possível abertura, um olhar um pouco mais forte para a questão da humanização e que também está entrando nos ambientes físicos e que eu acredito que é fundamental, é tudo que a gente sempre vem buscando, né? A produtividade acaba sendo uma consequência do bem-estar e da saúde das pessoas. Então, no momento que a gente coloca o foco nas pessoas e fazendo um projeto físico falando, né? Quando eu olho para as pessoas, entendo como elas estão se sentindo naquele momento, naquele espaço, e consigo fazer um ambiente que se adapte a ela e não ela ter que se adaptar ao ambiente, eu acho que fica muito mais coerente para que ela possa ter uma performance melhor depois e ter esse retorno para a empresa, né? Então, a intervenção no ambiente físico, ela passa a ser um investimento para um retorno daí depois para a empresa. Acho que eu começaria por aí falando. E tu falaste muito bem, né, dessa conexão, né, Pri, assim, de tudo, né, são ambientes, é a qualidade das relações que vão fazer a diferença, né, para dizer que é uma empresa humanizada ou não é. Essa qualidade das relações, ela pode ser beneficiada também pelos espaços físicos, né, esses espaços físicos, eles vão contribuir muito e vão influenciar muito também a nossa performance e o bem-estar também, né, físico e mental dessas pessoas. Perfeito, Marlene. Estimular espaços também, né, para isso. Com certeza, com certeza. Eu, ouvindo a Priscila, fiquei pensando há muito tempo, na época que eu me formei, Priscila, e foi incrível, porque já naquela época, quando nós chegávamos nas empresas para falarmos sobre comunicação, convivendo com executivos, né, trabalhando em empresas, inclusive dentro da carreira, não só acadêmica, mas na minha carreira de mercado, vamos dizer assim, nós já enfrentávamos o diferencial no sentido de trazer a consciência de que trabalhar com pessoas significava uma mudança de comportamento nossa em relação a ouvir mais, respeitar mais, não orientar tanto. E desde esta época, o que nós percebemos? Nós percebemos que o valor do individual para o coletivo, ele, com a pandemia, ele passou a ter uma importância, vamos dizer assim,
e um olhar muito mais ampliado. Então, quando eu ouço a Priscila falar, por exemplo, dos espaços e de entender que, a partir do momento que eu tenho, né, mesmo que seja dentro de um trabalho híbrido, pessoas trabalhando dentro das empresas, eu preciso reorganizar esses espaços. Como é que a gente reorganiza, por exemplo, o espaço do café, o espaço da conversa, o espaço da proximidade, do relacionamento, das conexões que são fundamentais por sermos seres sociais entre essas pessoas. Então, assim, eu acho incrível que todo o conjunto é todo um processo que faz com que a gente pense hoje muito mais no coletivo do que no individual. E o mais intrigante, se nós pensarmos no campo da comunicação ou no campo das organizações, é nós imaginarmos que quando nós falávamos ou, né, em organizações, e a definição tanto de organização quanto de cultura requer a presença do sujeito, mas a presença do sujeito, né, da pessoa no grupo. E eu, por exemplo, organização é uma pessoa. A gente não consegue dizer que nós temos uma organização. Eu até entendo dentro da concepção do empreendedorismo, né, e tudo mais, mas sempre nós estamos, como a Eliane falou, em relação. E eu acho que é esse movimento em relação que precisa sair do olhar individual nosso e procurar nos colocarmos mais na situação do outro, sabe? A ampliarmos na nossa escuta. Então, quando nós ampliamos a nossa escuta, que hoje é muito mais essa visão de uma comunicação com as pessoas, nós conseguimos sermos até melhores, não só em termos de produtividade, que eu acho que isso é fundamental hoje, mas em termos de nós querermos experimentar mais e fazermos mais, porque naquele espaço eu me sinto melhor, eu sou respeitado, eu sou uma pessoa chamada a participar, ouvem as minhas opiniões, instigam diálogos, aproximam. É um tipo de comunicação, por exemplo, onde, na realidade, a gente precisa olhar muito mais para aquilo que nós estamos criando e desenvolvendo. Eu acho que quando a gente olha para isso, Eliane, depois, né, você também complemente, por gentileza, a gente consegue olhar para esse ser humano mais integrado, mais conectado e mais ausente do seu eu, que está extremamente bem preparado a partir do momento que ele respeita os outros eus.